Até oficiais do Exército ali, né, patrulhando o voto do candidato, né? Exatamente. Muita segurança. Exatamente, um forte esquema de segurança, que também é observado na votação dos outros dois candidatos, tanto de Sérgio Massa, como também a expectativa para Patrícia Bullrich, ex-ministra da Segurança argentina, que deve votar um pouco mais tarde, depois ainda de Javier Milei. A gente também vê ali apoiadores, jornalistas com celulares, aguardando a chegada do liberal, que representa a coalizão La Libertad Avança, a liberdade avança. Justamente um nome que traduz bem aí a proposta de Javier Milei, uma proposta considerada ultraliberal, anarcocapitalista, um certo rompimento com o Estado. A gente já ouviu falar de propostas de Milei no sentido de extinção do Banco Central, também a dolarização da economia argentina. Essas são as principais pautas de Milei, como ele tinha destacado aqui mais cedo. Ele tem essa imagem diferente. O nosso editor de internacional também, Marcelo Favalli, destacava uma figura quase de um rockstar. A imprensa argentina, diversos apoiadores, comparam a figura de Javier Milei, chamam ele de Wolverine. Ele é considerado assim por aquela cabeleira sempre espetada, aquela imagem... A costeleta, né? Costeleta, exatamente. Ele já apareceu até com motosserra, né? Exatamente, a motosserra que representa os cortes que ele diz querer promover no Estado, no sentido de cortar ministérios, cortar regalias ao que ele chama de casta política. Milei tem um discurso extremamente forte contra a atual situação política da Argentina, ele que inclusive é deputado, diga-se de passagem, mas que tem esse discurso, promove esse discurso libertário de que vai acabar com privilégios para toda a classe política argentina. Então a gente aguarda neste momento a chegada de Javier Milei para votar em Buenos Aires, na capital, que também é onde surge ali uma grande massa de apoio para ele. A gente tem destacado aqui de onde têm surgido os votos de Javier Milei, principalmente entre a população mais jovem da Argentina. Eles que são aqueles mais cativados pelo discurso de Milei, principalmente aqueles que estão em busca de emprego. A gente destacou até mesmo na reportagem falando sobre quem é Sérgio Massa, o atual ministro da Economia, dizendo que os dados econômicos da Argentina, o governo atual, o governo de Alberto Fernandes, tenta usar ao seu favor a queda do desemprego. Mas essa queda do desemprego, ela não é, por si só, um fato a ser analisado positivamente. Há de se levar em consideração a qualidade do emprego, também a quantidade de pessoas que estão na informalidade. Javier Milei se apoia bastante nesse aspecto. Há muitas pessoas no setor informal da Argentina neste momento, fora aqueles dados econômicos que todo mundo já sabe que jogam extremamente contra o atual governo, ou seja, uma inflação galopante, acima dos 100%, a maior inflação registrada na Argentina em 3 décadas, pelo menos, um país que sofreu muito com a hiperinflação, assim como aqui no Brasil. Essa também, para quem viveu ali, lembra bem daquela época dos anos 80, começo dos anos 90, que vivia com esse fantasma da inflação, onde o dinheiro não valia absolutamente nada. Esse é um fantasma que está ativamente no coletivo, no imaginário argentino, que viu isso acontecer no começo dos anos 90 e vê isso acontecer agora novamente. Bom, a gente fica na expectativa do voto, já vimos ali as câmeras apontadas, dentro de mais alguns instantes a gente deve ter Javier Milei. A gente vai seguir acompanhando isso, a gente tem um chamado do Daniel Lian para falar sobre a guerra, ou a gente vai vamos continuar de olho na Argentina, daqui a pouquinho as informações do Lian sobre a guerra. Queria concluir, Fabrício, eu te interrompi, pois não, pode seguir. Não, é justamente isso, Brown, que os dados econômicos, além, quando a gente fala do desemprego, parece jogar a favor do governo, mas observando a fundo não é bem assim que funciona. E aí você tem essa inflação galopante, acima dos 100%, um dólar cada vez mais alto, que custa... Parece que ele está chegando ali, não querendo te cortar, porque a movimentação... Exatamente. Chegou. Neste momento, então, Javier Milei chega... cumprimentando as pessoas, daquele jeitão dele, todo extravagante, não conversou muito ali com a imprensa, já foi direto, cumprimenta algumas pessoas ali, os funcionários, obviamente, né, da sessão eleitoral, se a gente pode dizer. Talvez fale na saída, né? Pelo menos aqui no Brasil a tradição deles é de que os candidatos, né, Fabrício, falem na saída, né? Vamos ver se ele vai atender aos repórteres. Entregou o título agora ali, deu uma olhadinha. Acho que ele vai votar bem rápido, viu? Vamos ver ali. Deve colocar o voto, né, dentro da cédula ali a qualquer momento, né? A gente que lembra que... É um lugar ali, né, ó, bem... É a sala escura, né? É a sala escura, exatamente. Não há urna eletrônica, os votos, como a gente já destacou aqui, são no papel, de fato, mas ainda assim, aquela cabine ali, aquele momento de privacidade, digamos assim, para quem for votar.
Então, neste momento, Javier Milei vota. Impressionante a movimentação da imprensa. É isso que me chamou a atenção também, em relação a ele, foi a movimentação da imprensa e as pessoas que estão por ali também em torno, aguardando a chegada dele, né? Vamos ver ali, tem até uma pessoa com o celular atrás. Olha só. O sigilo do voto, exatamente. A situação. Levantou o braço, está tentando filmar ali Javier, que já está terminando, não é possível, é rapidinho. Ele deposita um papel, né, Fabrício? Eles depositam o papel, né? Exatamente. Tá Agora a gente já vê ele saindo, inclusive. Já sorrindo, obviamente, esse jeitão dele. Mais um voto para si, né? Lógico. Esperamos. Supomos que sim. Lá, já fez até uma posezinha ali já para foto, vai depositar. Deixa ali muito bem, né? Uma outra boleta, pede calma. Tudo que envolve o Milei é diferente, né? Tudo que envolve o Milei é diferente. Ele rompe os protocolos. Tem toda uma cena, né? Tem todo um espetáculo em relação a ele. A Argentina, que é um país extremamente politizado, a gente tem conversado. Chegou a virar ali, ó. Exatamente, vira agora para a imprensa, exatamente, para poder fazer aquele registro. As imagens que a gente recebe ao vivo de agências internacionais que acompanham em loco essa movimentação. O nosso enviado especial, Marcelo Favalli, também está por lá. Mas é justamente isso. A Argentina é um país extremamente politizado. E a impressão que passa, a imprensa argentina discute isso bastante, é que Javier Milei, ele rompe com todas essas tradições. Os discursos que ele faz, o posicionamento dele em debates, é uma figura disruptiva nesse cenário político argentino. O momento exato em que ele coloca... Está esperando todas as fotos. Todas as fotos, imagens, filmagens. Cada flash é um motivo de orgulho neste momento. Enquanto todos seguiram até então, né? Os que votaram seguiram o padrãozinho, ele está ali, né? Dessa forma dele de ser, Milei, esperando para que todos registrem esse momento. E ele está muito confiante, né? Até mesmo nas declarações dele, que ele sai campeão já no primeiro ali. Exatamente, há sim essa possibilidade dele levar no primeiro turno. A gente tem destacado, principalmente porque, embora o voto na Argentina seja obrigatório, não há muitas sanções para quem deixar de comparecer às urnas. Então, parecido com o nosso sistema até, né? Parecido com o nosso multa sistema, ali. Uma multa figurativa, praticamente. A caneta não está funcionando, já trocou a caneta também, olha só. Ele tentou, não funcionou. Agora entregaram essa para ele. Exatamente. Devolveram o título. A gente aguarda que Milei fale alguma coisa com a imprensa, mas as expectativas são de posicionamentos mais comedidos, que nesse momento não pode ser dita muita coisa fora do sistema eleitoral. Assim como aqui no Brasil, as campanhas eleitorais são obrigadas a parar um dia antes das eleições, exatamente. E parece que agora ele vai dar uma declaração, né? Parece que agora ele vai falar com os jornalistas. Será que a gente tem áudio de lá, produção? A gente consegue ouvir alguma coisa? A gente até vê que a imagem está se movimentando, que é justamente o deslocamento ali do cinegrafista, muito possivelmente para se aproximar do candidato. Ele está cercado ali dos jornalistas. Se a gente tiver um áudio, alguma coisa, seria... A gente pode ouvi-lo. Não tem áudio, né? Infelizmente. Mas a gente vai acompanhando. O cinegrafista está ali tentando a todo custo tentar chegar até ele. Vale destacar também, né? Ele estava me chamando a atenção aqui na imagem. A qualidade do colégio, né? Não sei se é um colégio público, né? Mas bem diferente dos colégios eleitorais aqui no Brasil. A gente vota em cada escola esculhambada por aqui também, né? Tem cada local de votação que está totalmente destruído. Você imagina a situação do estudante. Ali muito bem bonito, ali, né? Organizado, né? Uma característica da arquitetura bonairense, uma arquitetura muito voltada para essa arquitetura europeia. Ali ele está comemorando ao canto. Vocês conseguem ver ali, dando tchau, acenando. Desculpa até te interromper, Fabrício. Acenando, não sei. Me parece que ele está falando. Uma pessoa posicionou o microfone ali, mas eu acredito que não. É o desespero da imprensa pela boa imagem, por um bom pronunciamento ali, uma declaração. Professor Marcos, que continua aqui com a gente. Professor José Niemeyer. Desculpa, professor José. É tanta gente com que a gente já conversou desde manhã que eu até me perdi aqui. Mil perdões. A imagem impressiona, né? Todos querendo ali uma imagem, uma palavrinha de Milei. Acho que está fechado o áudio aí, professor. Seu áudio, professor. Meu áudio? Agora veio. Agora chegou. Pode seguir. Aqui no Brasil, esse ano, nós perdemos nosso último herói, que foi Pelé. Infelizmente, perdemos Pelé, acho que foi no começo do ano, né? Inclusive, o Campeonato Brasileiro desse ano é uma homenagem a Pelé. Então, na minha opinião, perdemos nosso último herói. Não teremos mais nenhum herói, assim espero. Assim espero, porque uma sociedade desenvolvida, né, moderna, não pode basear seu dia a dia em heróis.
né? Parece que a Argentina precisa de heróis ainda, né? E ele se coloca, até colocaram o Wolverine, né? Quer dizer, um super-herói. Então isso me parece ruim para o sistema político argentino, porque é uma figura muito centrada, ele é muito centrado nele próprio, e quando você vai negociar, por exemplo, com o Congresso argentino, uma liderança que é muito em si mesmado, muito voltada a si mesmo, é difícil de negociar, porque ele vai falar muito, ele vai trazer para a baila temas sensíveis. O Congresso é muito dividido na Argentina, com vários temas, vários grupos. Então, me parece que para a ordem institucional política da Argentina, o candidato Milei teria que mudar muito a sua maneira de ser. E também vejo no candidato Massa, né, uma postura querendo passar uma imagem de centro-direita e não de centro-esquerda. Por quê? Porque já ficou claro na eleição da Argentina que o que está surgindo como movimento é um movimento de centro-direita, tanto com Patrícia, com Milei mais à extrema-direita, e até o próprio Sérgio, né, o candidato Sérgio, até para conseguir, no segundo turno, se houver, se aproximar de Patrícia. Então, eu imagino que a extrema-esquerda argentina esteja alijada do processo, hoje não está participando, talvez a centro-esquerda, olhando com algum olhar positivo o Sérgio Massa, mas é importante deixar claro isso. Hoje, na equação final do jogo político eleitoral na Argentina, o que predomina é a centro-direita. Bom, a gente consegue ver ali pela imagem também, né? Enquanto o professor José Niemeyer falava, a gente consegue ver a movimentação ao redor do Milei, e não só de jornalistas, né? Mas também de apoiadores. De fato, é o grande personagem dessa eleição argentina, um candidato que arrasta multidões, uma massa de apoiadores, sem qualquer trocadilho com o adversário dele, né? Que é o Sérgio Massa, mas uma multidão, para usar um outro termo, então, uma multidão acompanhou ali do lado de fora o voto do Milei, do lado de fora do colégio eleitoral, justamente num símbolo dessa popularidade que o Milei alcançou durante a eleição. Pode até não sair vitorioso, o resultado a gente ainda não conhece, mas de fato ele acabou se tornando um personagem e criando uma base de apoio impressionante, né? Num fenômeno que lembra muito, e até queria ouvi-lo rapidamente sobre isso, professor. E rapidamente mesmo, que a gente já vai passar para a nossa reportagem, acha que é possível fazer comparações com Jair Bolsonaro aqui no Brasil, professor? Rapidamente. Não há, olha, pode ser num ponto ou outro, talvez uma retórica mais afirmativa, mas me parece que Milei é mais ele do que Bolsonaro. O Bolsonaro, quando chega ao poder, chega com um grupo, né? Chega com um grupo político, né? É claro que Bolsonaro tem uma característica de personalidade muito particular, mas me parece que Milei é um pouco mais do que nós podemos perceber em Bolsonaro, nesse sentido da vaidade exagerada, né, de querer aparecer a todo custo. Me parece um pouco mais do que o ex-presidente Bolsonaro.